Ele está completando 20 anos de carreira, são mais de 60 filmes, incluindo curtas, longas e animações. Para comemorar esse recorde, ele iniciou o ano correndo a São Silvestre. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio do Revista o querido e talentoso Fernando Alves Pinto. Fernando, obrigada pela sua presença, por você ter vindo. Bom. Eu queria saber um pouco desse filme da Lina Chamy, São Silvestre, que ela te botou para correr de verdade. É uma odisseia lírica. Eu falei isso uma vez, achei tão bonito e repito. Né? A Lina Chamy me ligou um dia e falou: Nando, eu tenho uma proposta assim, bastante peculiar, mas eu sei que como a gente se conhece, eu sei que você gosta das coisas. Você trabalha com ela há muito tempo, né? Acho que todos os filmes da Lina eu fiz alguma coisa. E aí, enfim, a gente é amigo desde muito. Eu conheci a Lina na Fazenda de Amigos, e eu conheci a Lina, era aquela pessoa estranha, escondida. Ela ficava escondida. A molecada ia brincar e ela ficava jogando xadrez. Eu só descobri que ela não estava doente há 3 anos atrás. Que ela não estava doente naquela época. Eu achava que ela tinha alguma coisa que ela não podia sair. Diferencial. Mas enfim, aí a gente ficou amigo, a gente morou em Nova York na mesma época, então... E aí ela me chamou, a gente se conhece, ela foi correr a São Silvestre, eu demorei um pouco para entender o que ela estava querendo dizer. É uma performance, de certa forma, né? Porque para mim se é uma coloca coisa numa que situação eu nunca pensaria em correr, assim, correr por correr. Correr da polícia é uma coisa. Mas eu nunca pensaria em correr. Mas quando ela falou para eu experimentar, eu tinha visto o São Silvestre que ela fez, o curta que ela fez. Ela fez um curta antes, que uma pesquisa. Que é muito legal. Que o filme, enfim, a Lina consegue fazer poesia enfim, ela poetisa do cinema mais impressionante. O que ela faz, enfim, o que ela tira poema de pedra. Ela tem um trabalho muito com uma assinatura muito dela, né? Sim. O seu Mário Chamy, o pai dela, era um poeta. E a Lina virou uma poetisa e o que ela tem eu conheci, quando a gente morou em Nova York, ela estava lá estudando cinema, mas principalmente tocando na orquestra, estudando e tocando na orquestra de Nova York, lá, acho que ela no Lincoln Center, eu acho. Ela toca o quê? Clarineta. O primeiro filme que ela me chamou para fazer foi o Tônica Dominante. O primeiro longa dela, né? Eu fiz o curta anterior, aí o primeiro longa é o Tônica Dominante, eu estudei com ela e aí eu tive aquele acidente, parou 3 anos. E vocês retomaram o filme depois, foi isso? A gente retomou 3 anos depois e nesses 3 anos eu continuei estudando clarineta. Agora me ajudou a recuperar. Sensacional, porque tem a ver com essa ideia de superação que é um pouco a história do São Silvestre, né? Exato. Tônica tem sequências que tem pedaços de 96 e pedaços de 99 de filmagem. É muito legal. Mas é verdade, aí ela me chamou pro São Silvestre, ela falou isso, que é uma superação. E qualquer pessoa pode se colocar nessa situação, né? Assim, são vários, milhões de pessoas. Treina um pouquinho antes, porque pode machucar o joelho. Né? Você teve esse treinamento? Como é que foi essa parte? Eu entrei numa academia. Ela te acompanhou também filmando esse momento de preparo ou não? Foi só nos últimos meses, só no último mês que eu comecei a treinar mesmo, com uma equipe de corrida. Mas no começo, quando a gente fechou, eu já entrei numa academia, coisa absolutamente avessa. Que você nunca faria. Você chegou em que lugar na corrida? Em que lugar? Eu não sei. 50º, milésimo, não tenho a menor ideia, mas eu fiz em 1h40. Eu não fiz mal, fiz 1h45, eu fiz bem. São quantos quilômetros? Eu parei 2 vezes. 1h40 parando 2 vezes, pô, tô orgulhoso. Não, tá super bem. Amigo meu que já tinha corrido, chegou em 1h30, pô, cheguei bem aberto, parei 2 vezes. Maravilhoso. E você fez o outro filme dela que chama Os Amigos. O filme tem um cunho, assim, pessoal, biográfico, ou apenas o fato dela ter convidado os amigos pessoais dela? Acho que não teve um teor, assim, tão pessoal e quase documental, assim, não. É uma poesia sobre amizade, né? Sobre a amizade. Amizade e perda, né? Amizade e perda. É tão bonito. O seu Mário tinha falecido há pouco tempo. Ela transformou aquela dor inenarrável num negócio sobre amizade, sobre a presença, como a transcendência da perda. A presença dos amigos mesmo os perdidos.
mesmo os que já celebração não estão mais mesmo, aqui. né, da Celebração da amizade. E você fez também um outro, você trabalha muito, né, Fernando? Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Você fez o do Sérgio Bianchi, que chama Bianchi. Jogo das Decapitações. Jogo das Decapitações. Que tem um cunho político. Fala um pouquinho do seu personagem. O meu personagem ele é filho de uma presa, de uma ex-presa política. O que ele está fazendo, ele está na faculdade fazendo mestrado sobre a tortura, sobre esse culto a estudar a tortura. Enfim, é terrível isso que eu falei. Não, mas existe um pouco, né? Assim, a gente ainda fica um pouco refém desse período, né? Acho que se fala tanto disso ainda para tentar entender, né? Pois é, para curar isso aí também. Então, o Sérgio joga pedras, como sempre, ele joga pedras para todos os lados. Ele ataca a esquerda, ataca a direita, por todos os lados. Né? Mas é ótimo, isso é para lavar, isso é para curar. É importante. E aí o meu personagem, ele tá fazendo mestrado disso com tutela da mãe, né? Uhum. E aí a mãe está recebendo uma indenização do governo. Né? E aí é questionar essa indenização. É muito interessante, é muito interessante. Ele atira pedras para todos os lados. E foi boa a experiência de trabalhar com ele? Você já tinha trabalhado com ele? Eu tinha feito um papel, uma ponta num filme, no Inquilinos, fazer um professor de matemática, que foi legal, né? Que eu adoro matemática, dar aula de matemática era bom. Mas trabalhar com o Sérgio, acho que vão se escrever muitos livros sobre isso. O Sérgio, ele é enorme, ele é um enorme cineasta, ele é muito inteligente, ele é extremamente inteligente. Só que ele não para e aí hiperativo. Ele é hiperativo, hiperativo. Então, histórias e mais histórias. Né? Que ótimo. E você está fazendo 300 coisas. Aí tem o filme de animação também, As Aventuras do Avião Vermelho. As Aventuras do Avião Vermelho vai sair agora. Você fez a dublagem. Como foi fazer dublagem? Você já tinha feito? Já, eu fiz dublagem. É que não é bem dublagem, né? Você faz a voz para uma animação, né? Sim, você não fala em cima, né? Sim. O que é legal de animação é que você cria uma voz. Personagem que você através cria um personagem da voz. E o cara desenha depois de você criar. Não, tudo bem, pode ter uns esboços dele, mas você define, a sua voz define o personagem. É quase uma atuação também. Com certeza. Então é muito divertido. Eu fiz do Alan Sibler. Ah, você fez? Eu fiz os dois dele. E esse é o mais recente. Que é uma delícia, mas faz um tempo já que a gente gravou. Eu fiz um curta-metragem com a Camila. A gente fez um curta que é muito legal também, há alguns anos atrás, depois ela me chamou para fazer. E Avião Vermelho era um dos meus livros de infância, né? Sim, A Viagem do Avião Vermelho, então foi uma delícia fazer o lunês. Eu faço o lunês, que faz tudo ao contrário. E como eu escrevo também como esquerda ao contrário, então me encaixei muito bem. Como é que você escreve ao contrário? Eu escrevo da direita para a esquerda. Mentira. Esquerda, e da esquerda para a direita como direita. Muito bom. É bom para você esconder algumas coisas, mas tem gente que já consegue ler. Né? Da direita para a esquerda. Manda um olhinho assim. E vem cá, Fernando, outra coisa. Você começou no cinema no momento de retomada, né? No momento... De que forma que você acha que isso contribuiu para a sua carreira, que é uma carreira super bem sucedida no cinema, né? São muitos filmes. Porque eu tive a boa fortuna de entrar num filme que foi um filme importante. Foi um filme que foi o Terra Estrangeira, do Walter Salles. Do Walter e da Daniela Thomas. E ficou, era lindo, o filme era lindo. O filme me toca até hoje. Toca muita gente que assiste, mesmo estrangeiros. O que eu achei, não, é só para brasileiro, mas não é. Não. Na França ele foi muito bem. De vez em quando me ligam, falam, acabei de assistir, ou enfim, sempre que eu encontro, todo mundo fala do Terra. Então eu entrei por uma porta maravilhosa. E aí todo mundo que estava se formando de cinema, por isso que eu tenho tantos curtas-metragens, tenho 40 curtas-metragens, sei lá. Quase 50 curtas-metragens, que todo mundo que estava se formando em cinema queria fazer tinha esse filme como referência. Tinha esse filme como referência. E você, portanto, viu como eu era uma pessoa acessível. Então, vamos lá, né? Eu adoro fazer cinema. Fazer cinema é muito bom. É legal fazer curta, e você gosta também, né? Sim, e curta, o que era legal, o curta é bom para aprender também muito. Sim. E como eu já tinha uma bagagem maior,
eu era recebido assim com muito respeito. Os meus palpites, olha, ele levou em consideração o meu palpite. É legal, são geralmente pessoas que estão mais começando, É. mas que têm um olhar menos preconceituoso, um olhar menos viciado, né? E que propõem ideias. E aí a gente pode propor novas também. também, É muito bom. Fazer curta-metragem era muito bom. E então, sim, eu entrei por uma porta de ouro aí, o filme do Valtinho e da Dani. E conseguiu se manter também, né? Porque você também não foi muito ali flertar com a televisão, você conseguiu ter uma carreira, de certa forma, autônoma, assim, de fazer coisas legais e de... Pois é, eu tive a boa fortuna de conseguir encontrar diretores que eu gostava e roteiros bons. E eu estava morando fora. Você morou em Nova York, não foi isso? Eu morei 6 anos lá, 6 anos, enfim, fiz a maioridade lá, então eu meio que cresci praticamente fora. E naquela época, no fim dos anos 80, começo dos anos 90, televisão e cinema eram coisas que não se mesclavam, absolutamente. Tipo, quem faz televisão não vai fazer cinema. Isso não existe. Então, tipo, eu cresci assim, quer dizer, eu com essa ideia de que era uma coisa menor mesmo, né? Era uma coisa mas que eu não mesmo, ia ainda querer tem fazer. hoje isso um pouco. Então, hoje em dia está completamente diferente. Não, ainda tem um pouco, não tem pouco, tanto, Mas tá bem diferente. Até muito você... por conta das séries também, eu acho, Sim, né? por causa das séries. Os Estados Unidos passou, porque as séries começaram a ficar tão boas, começaram a ficar boas como a dramaturgia do cinema, e aí começou a se prestar mais atenção, e a televisão no Brasil é a que manda, então, e a televisão se desenvolveu bastante também, tem muitas coisas boas que acontecem. E aí agora daqui a pouco no Festival de Cinema vai começar a passar minisséries, né? É verdade. Então, isso que eu achei... Muitas ideias boas. Por exemplo, teve a Carol da Teia. A Carol se referiu... não, o Braulio mesmo, que falou do Lars von Trier, que ele assistiu um seriado para televisão no Festival de Cinema. Do Lars von Trier. Tudo bem, a gente dá esse desconto, tem essa mas assinatura, mas é maravilhoso. Mas isso já é possível. Já é uma abertura, né? Já é uma abertura, porque eles estão se equiparando de uma certa forma. Sim. Ainda o cinema agora tudo digital, então você não pode nem dizer que o grão do cinema é diferente. É diferenciado, Isso pode ter nos dois. E o crescimento mesmo da produção de séries aqui no Brasil também, né? Com os canais fechados e tal, que estão começando a produzir e injetar grana nisso. Acho que também aumenta e fomenta o mercado e faz a gente ter coisas bacanas. Então mas isso que explica um pouco também a resistência ao princípio de quando me chamaram para fazer televisão, eu falei, não, obrigado, eu estou fazendo um filme. E tava ótimo, só que aí de repente tava um filme acontecendo aqui, só que chamavam um menino da Malhação. Aí eu fiquei, enfim, então aconteceu. Né? Então tá bom. Tudo bem? Virei ator cult, né? Só fazia os filmes cultos. Enfim, tudo bem. Tá ótimo, tá né? Ótimo. Acho sobreviver muito bom. direito. Muito bom, muito bom. Mas teve uma resistência minha, assim, de entrar na televisão. Eu recusei, enfim, falei, eu meio que me esquivei um pouco no começo, me esquivei um pouco até começar a sentir falta de uma grana, né? Assim, de poder sobreviver. Português bem claro. Assim, fazer teatro te e dá, cinema realmente nem dá uma sempre. estrutura, né? Se você tem um contrato com uma emissora de TV, realmente você fica com um conforto maior ali. Se você tem um contrato, o cinema você faz um Mas ao aqui, mesmo tempo, se você tem um contrato com a TV, é muito menos provável que você tenha um tempo livre, até para as pessoas te convidarem, se eu já te vejo, já falar, tá lá, não vai fazer não. E aí isso também é uma faca de 2 gumes, né? Pois é. Mas e o que você ainda tem vontade de fazer no cinema? Com quem que você ainda tem vontade de trabalhar? Ou um gênero de filme que você nunca fez, que você tinha vontade de explorar mais? Sabe que eu nunca fiz comédia direito. Você é muito engraçado, você nunca fez comédia? Nunca fiz, não, tem um curta-metragem que eu fiz para um Felipe Prado. O filme ficou muito legal. Eu acho que eu nem sei se eu estou tão engraçado assim no filme. Mas eu não ia gostar de fazer uma comédia muito... porque você tem bastante humor, mas o seu humor não é esse humor que a gente... Não é humor, que é o que vendem aqui, as comédias que tem aqui, demais, né? Assim. Então por isso é complicado também. Mas dá para pensar uns projetos. Você tem vontade de produzir, de dirigir também? Eu tenho vontade de dirigir, Já arriscou alguma coisa nesse sentido ou não?
Não, eu tomei gosto de editar. É? Como eu sou enxerido de mexer nas coisas, eu aprendi a mexer no Final Cut, aí para editar o meu portfólio. Eu tomei tanto gosto, é tão legal. Eu já montei alguns clipezinhos, coisas assim, mas eu ainda não consegui achar um roteiro que fosse uma razão para... Sim. Né, é que roteiro, para fazer um primeiro roteiro, eu tinha que eu escrever um roteiro. E eu não achei um roteiro para... Você gosta de escrever dirigir. também? Você tem coisas escritas? Não. Mas eu tenho, mas é tipo, são crônicas, não tem, eu nunca escrevi uma ficção. Mas Não, é só tenho essa escrever. vontade, Aí você já tem o gosto. É só pegar e fazer. Vai sair, uma hora dessa vai sair. É bom. E aí o seu projeto atual, você está filmando no momento? Não, está ensaiando para A gente filmar? está ensaiando para filmar o filme do Ali Muritiba. Chama O Homem que Matou a Minha Amada Morta. É um roteiro muito bom. E o que é legal é que o Ali, ele é detalhista. O roteiro é dele? O roteiro é dele. O roteiro é dele. E ele vai dirigir. E ele é muito detalhista. É um roteiro que foi premiado em Sundance, premiado em São Sebastião. E uma coisa que a gente está fazendo é ensaiar para um filme. Pô, é maravilhoso, né? É maravilhoso. Eu acho que é onde o cinema ganha da televisão 1000 vezes, né? Sim. Mas tem poucos que se dão o espaço para. Esse luxo, Que se dão esse luxo, mas é tão legal, porque se você lê uma coisa, você pode, como você lê para novela, para fazer uma ceninha, você lê e faz. Tranquilo, sai verdadeiro, sai perfeito, tudo. Mas se você lê 6 vezes, se você pesquisa, se você passa, se você tem se um par de debruça sobre semanas aquilo, né? para estudar, para ver referências, fica muito maior. Parece que o texto vai criando braços, vai virando uma trepadeira, vai virando uma coisa viva. É, porque é inevitável que você descubra outras coisas na medida que você vai lendo, né? Mas é impressionante como que é o trabalho que a gente mesmo. tem no teatro, né? Que na verdade eu acho que é o que garante ou que proporciona a qualidade do trabalho no teatro na maioria das vezes, é esse tempo que a gente tem antes de decantação, de entender, de ouvir. Porque tem que decantar. Senão fica tudo instantâneo, né? Tudo corrido e... Sai coisas legais também, improvisadas, mas... às vezes coisas mais legais também, né? É meio um mistério, mas... Também sou super a favor dos ensaios sempre, acho que é uma então, coisa... E com o Ali, a gente fica um mês lá. Eu... Louri Souza, que a gente está tentando fazer ele usar o nome dele, que é Louri Nelson Vladimir. Nome lindo, Louri Nelson Vladimir, um ator, um excelente ator, lindo, um homem lindo, Louri Nelson Vladimir, Louri Nelson. Lembre-se desse nome, Louri Nelson Vladimir. A gente vai conseguir convencer ele a Ele é de assinar. onde? Daqui do Rio? Ele é de Curitiba. Louri Nelson, Louri Souza. A Maiana Neiva. Tem a Julie, que seria a filhinha deles. Enfim, mas a história é tão intrincada, é tão cheia de detalhes e profundidades e camadas que é tão bom fazer. Que bom. É um desafiozão. Tomara que dê tudo certo. Aqui torcendo. É bom. Muito obrigada. Obrigada por você ter vindo, querido. Peraí, tem mais um filme aí também. Tem mais? Tem mais um. Então fala. Tem o filme do Klaus Mitterdorf, chama Rio Santos. Esse está em que momento? Já está na segunda adiamento de filmagem. Ele já estava quase pronto para filmar. Tá nos Mas press. vocês filmam esse ano ainda? Se Deus quiser, acho que no primeiro semestre ainda. Como chama? Chama Rio Santos. Rio Santos? Rio Santos. Tem um ator alemão, tem Taina Miller, mas que é muito legal. E por chegar pro Klaus, perto do Klaus, o Klaus é um surfista, né? Então eu até comprei uma prancha de surf também. É mesmo? Meu personagem vai surfar também. E você já surfou? Já, você tá virando nas um aulinhas. atleta, Nando. Você tá percebendo, né? Correndo a São Silvestre, surfando. Vai ser bom. Eu surfei aqui no Arpoador, nas aulinhas de surf lá. Leva jeito? 5 anos até levo jeito. É bom, surfar é bom a beça. E agora eu só preciso conseguir parar numa praia. Né? Vai dar tudo certo. É isso. Querido, muito obrigada, tá? Volte sempre aqui. Prazer.
Bom, se você quiser ver a entrevista na íntegra, entra no site revistadocinemabrasileiro.com.br. Semana que vem tem mais.